Olá, amigos! Muito bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. E hoje o tema é fenomenal, é gestão financeira das academias. Dentre tantos desafios que o gestor e os proprietários têm, um deles é controlar as finanças de forma efetiva, usar esses dados para tomar as decisões que melhoram o seu negócio e os resultados. E hoje, meu convidado é Guilherme Torelli, ele que é formado em Economia na UNB e é especialista em finanças de academias. Seja bem-vindo, Guilherme. Oi, Fábio, obrigado pela oportunidade. E acho que isso é um tema, como você falou, muito importante, às vezes pouco falado e pouco trabalhado, no geral, nesse setor de academias, né? Então, minha expectativa com essa conversa é poder trazer um pouco de clareza nesses pontos e que a gente possa se aprofundar nesses próximos minutos aqui. Legal. Você veio, né, de um outro setor e você está atendendo as academias já há algum tempo. Hoje, quantas academias você atende no Brasil? Hoje eu atendo 13 academias atualmente, né? E algumas, e grande parte delas dentro de um contexto de recorrência, né, de acompanhamento mensal de resultados, e algumas outras com alguns escopos em específico ali, ou de valuation, captação de investimento, ou de algum desenvolvimento estratégico ali também, né? Legal, mas o básico é que você consegue, através do seu trabalho, mostrar para os donos e gestores das academias a importância de um controle financeiro efetivo e também como tomar decisões, né, como analisar esses dados para tomada de decisões. Perfeito, eu acho que o principal ganho é uma tomada de decisão embasada em números, né, em resultado. Acho que muito se toma decisão, eventualmente, né, os gestores tomam as decisões sem ter números bem alinhados, sem entender realmente o que está acontecendo no negócio, principalmente como que aquela decisão vai impactar o resultado financeiro, né. Então acho que esse é o grande desafio, é conseguir trazer essa clareza financeira que melhora essa tomada de decisões e os resultados no fim do mês também, né. Legal, então vamos lá, Guilherme. Vamos Pode. lá. Então, acho que um primeiro ponto que eu acho importante se colocar é do porquê da gente se preocupar com finanças de uma forma objetiva também, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter um cuidado em se questionar que o nosso grande objetivo aqui não é simplesmente entregar um produto ou serviço de qualidade, mas é também conseguir gerar rentabilidade, gerar lucro em cima da nossa operação, né? Então, aqui são alguns questionamentos gerais, né? Para que você, gestor, possa entender e até se identificar ou não com algum desses pontos, né? Então, muitos empresários deixam dinheiro na mesa, pois não geram informações sobre a operação da empresa, ou seja, eles não têm, eventualmente, um sistema financeiro onde possa ser listado as receitas e os gastos, né? Não sabem qual é o real resultado da performance da empresa, né? Justamente por não acompanhar e por não gerar dados, né? Não acompanham essa performance de custos e despesas, ou seja, não sabe qual é a principal linha de custos, quão representativa ela é dentro da estrutura, né? Não repensam a estratégia de negócio de forma frequente, justamente porque não conseguem verificar como está a performance por meio dos números, então as decisões são tomadas ali com base no feeling, né? E não com base realmente em números, em dados, né? Isso leva com que muitos gestores não precifiquem o produto ou serviço da forma correta, então, eventualmente, pode ser um serviço ou produto de qualidade, mas a pessoa está perdendo dinheiro porque não está conseguindo precificar, né? Eventualmente que não sabe a diferença entre receita de caixa e competência ou não acompanha isso de forma objetiva, ou seja, receita de caixa é aquilo que tem disponível, né, na sua conta, é a receita que efetivamente entrou. Quanto à receita de competência, é de uma venda que você fez, mas que não necessariamente está disponível em caixa, né? Então, por exemplo, a venda de planos é muito isso, né? Você vende um plano em 12 vezes, você vai ter só a receita daquele primeiro mês em caixa e os outros meses é a receita em competência. Você já vendeu, mas ainda não é disponível, né? Então é muito importante ter essa separação do que é uma coisa e outra também, né? E, por fim, acho que é tomar decisões estratégicas sem embasamento financeiro, como a gente falou, né? E esse é o grande objetivo, né? Que a gente possa tomar decisões e que essas decisões tenham com base a realidade do que está acontecendo, né? Então, de uma forma mais objetiva, a gente vê um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, não há espaço para amadorismo, a gente vê cada vez mais grupos estrangeiros entrando no Brasil. Então, realmente, hoje é uma outra forma de se administrar uma empresa dentro desse setor como era há 20 anos atrás, né? Então exige um profissionalismo muito grande, né? E é isso de que o sucesso da empresa ela vai envolver mais do que só entregar um produto ou serviço de qualidade. Você tem que ter uma visão de gestor e fazer o negócio funcionar, né? E esse é o nosso grande objetivo, né? Que não fique restrita ao gestor ou ao CEO a responsabilidade de pensar estrategicamente as finanças de uma empresa, né? O resultado financeiro tem que ser responsabilidade de todo mundo que trabalha nela, seja do gestor à moça do cafezinho. Então, acho que aqui um grande ponto ainda dentro desse contexto, né?
é que quando a gente fala de finanças, todo mundo pensa em contas a pagar, contas a receber, né? Especificamente uma pegada bem operacional. Isso é bem importante, mas a grande proposta aqui dessa reflexão é que a gente analise as finanças sob a ótica da estratégia, né? Que envolve entender o passado, né? Gerar dados e conseguir entender esses dados. A finança não é nada mais do que uma linguagem, né? Dos que a gente tem que aprender para conseguir alcançar os resultados, né? Então, basicamente, entender esse passado e se preparar para o futuro agindo no presente de forma estratégica, né? Ou seja, gerar dados, analisar esses dados para tomar as decisões do que está funcionando ou não para o futuro e agir no presente dentro desse escopo, né? Então, basicamente, as finanças são essa linguagem para a gente interpretar a saúde financeira de uma empresa, né? E acho que para passar um pouco mais para uma linguagem mais de conteúdo mesmo, né? É a gente entender uma provocação final de que a empresa não é ONG, né? E acho que esse é um grande diferencial desse ponto de vista, porque sem controle financeiro a gente nunca vai conseguir alcançar os resultados desejados, né? Então, muitos gestores estão muito preocupados em apagar o fogo do dia a dia, simplesmente né, entregar um serviço melhor que a concorrência, por exemplo, mas sem um olhar financeiro de retorno de investimento, de lucratividade, né, de rentabilidade nunca vai conseguir alcançar o resultado que a sua empresa, né, que a sua empresa merece. Então, acho que, entrando um pouco mais especificamente dentro desse escopo, né, a gente vê que 4 são as principais missões de um gestor para alcançar uma empresa bem-sucedida, né? O primeiro deles é o que normalmente é o foco em 99% dos gestores, que é produtos ou serviços melhores que a concorrência, né? Que é entregar uma maior qualidade do que os concorrentes. Mas a grande provocação é que para ser um gestor de qualidade, a gente precisa ter uma visão mais ampla do que é um negócio, né? E isso envolve tanto pensar em lucratividade crescente, né? Ou seja, pensar em estratégias e formas de ter receita maior para uma mesma estrutura de custos ou conseguir também reduzir a estrutura de custos para ter um lucro maior dentro da operação, né? Um segundo seria pensando no que tange não só a lucratividade, mas a rentabilidade, ou seja, ter um retorno sobre um capital que foi investido antes, né? E toda decisão de investimento ser pautada com base em que retorno que vai ser feito no futuro, né? Em uma criação de cenários que envolva essa análise. E por fim, gerar caixa, né? Como a gente falou, não basta só vender, a gente precisa vender, mas receber esse recurso, né? Então é muito importante que a gente sempre tenha esse olhar de caixa, né? De que formas que a gente pode atuar para que a gente tenha recurso disponível e não só vendas no futuro, né? Então aqui acho que primeiramente alguns comentários sobre cada um desses quadrantes, né? Eu acho que primeiramente é importante entregar, claro, produtos ou serviços melhores que a concorrência, que a gente se preocupe com isso, né? E que esse quadrante, que com certeza é um dos mais importantes, esteja também alinhado com os outros 3, né? Então, acho que, primeiramente, é sempre pensar na experiência do cliente, né? Conseguir construir o seu negócio de forma com que ele atenda a um nicho específico de mercado e tenha um público-alvo bem definido, né? Eu acho que isso é bem importante, porque, financeiramente falando, vai poder chegar em qualquer lugar se você não tiver uma estratégia bem definida, né? Então, principalmente para conseguir satisfazer a necessidade do seu cliente, você precisa ter um nicho bem definido para poder alcançá-lo, né? Com o público-alvo. Aqui um grande ponto é isso, que o valor agregado ele vem da escassez, né? A gente fala de um mercado muito grande que tem muitas soluções que são efetivamente cópias umas das outras, né? Você só vai conseguir realmente ter um diferencial de mercado se você gerar um produto ou um serviço que não é feito por grande parte das pessoas, ou seja, que tem barreiras de entrada para ser imitado, né? E principalmente que traga elementos de inovação, né? Ou seja, o que não vem sendo feito pela maioria das empresas, né? Então, esse é um grande ponto de relevância aqui no que tange a estratégia financeira, né? É pensar que se a gente fizer o que todo mundo faz, vai ter o mesmo resultado que todos têm, né? Então, é uma questão de pensamento estratégico que cria toda a estratégia financeira e de orçamento, né? Então, por fim, aqui é poder analisar concorrentes e benchmarks também para que se tenha essa ideia do que está sendo feito no mercado e como pode se fazer diferente ou fazer igual também, eventualmente, em alguns momentos, dentro de alguns modelos de negócio que esteja funcionando, né? Então, aqui alguns cases bem práticos, né, de algumas empresas que eu já atendi com a minha consultoria financeira e estratégica, né? Eu acho que, primeiramente, é entender que a gente pode ter casos em que o problema não seja só financeiro, mas seja estratégico, né? E foi isso com uma das empresas que eu atendi que teve que repensar esse modelo de negócios, né? A estratégia, como que ela lucrava, como que ela entregava a sua proposta de valor. Então, tudo isso é o primeiro passo para que se possa ter uma noção de onde que quer chegar e, a partir daí, construir um caminho financeiro sustentável, né? E um outro case é uma empresa que tinha um nicho, uma proposta de valor bem definidas, mas não conseguia ter os canais de venda porque vendia para um público muito específico, então não conseguia encontrar esse consumidor, vamos dizer assim, né? Então o desafio foi investir em marketing, separar um orçamento para isso
e comunicação para conseguir alavancar essa performance e principalmente alcançar ali o consumidor que estava do outro lado e que não estava conseguindo ter acesso a essa empresa, né? Então, se a gente pensa no próximo quadrante, né, a gente está falando agora em lucratividade crescente, né? E eu quero que vocês entendam que a lucratividade aqui é no sentido de faturar mais para uma mesma estrutura de custos, ou seja, vai sobrar mais lucro, né? Ou, eventualmente, ter uma estrutura de receita que se mantém a mesma, mas conseguir diminuir os custos, né? Isso envolve, então, primeiramente, ter uma noção clara de qual é o motor de crescimento da sua empresa, o que é a receita que é da sua operação e o que é a receita que é complementar, que é não operacional, né? Isso é muito importante para que, se você tem uma receita muito grande que não é oriunda da operação, você não tem um crescimento sustentável, né? Então, é importante ter uma lucratividade dentro das linhas de receita que a gente existe para fazer, né? Numa academia de natação, a mensalidade dentro da piscina, por exemplo, né? Acho que é ter um pensamento bem objetivo no que tange a isso, né? E principalmente, tendo a sua linha de receita definida, é pensar em formas de buscar aumentar essa receita, seja por meio de upselling, né, que é basicamente você conseguir aumentar seu ticket médio, né, dentro do mesmo produto ou serviço, né? Então, por exemplo, você ter vários planos, sendo um plano um pouco mais exclusivo e conseguir convencer o cliente, né, por exemplo, mantendo os dois preços dos dois planos muito próximos um dos outros, e mais um plano superior tendo muitas entregas a mais, você consegue fazer com que o cliente pague um ticket médio maior, né? Essa é a estratégia do upselling, né? Enquanto o cross-selling é basicamente na venda de um produto ou serviço, você conseguir vender outro atrelado, né? Como um produto, por exemplo, dentro da venda da mensalidade da academia, né? Então, um pouco essa estratégia de, consequentemente, né, e recorrentemente, a depender do seu modelo de negócio, buscar aumentar essa receita de forma objetiva, né? E também, claro, otimizar esses custos, entender sua estrutura de custos e conseguir refletir o que é estritamente necessário, o que não é, né, para que você possa buscar essa eficiência operacional, né? E tudo isso se encaixa dentro desse contexto de rentabilizar o espaço físico, né? De você pensar de forma ativa dentro da sua estrutura física, né? Porque no nosso mercado de academias a gente tem uma estrutura de custos que é muito mais fixa do que variável, né? Muitos custos já estão dados mês a mês, não importa a quantidade de clientes que você tenha, né? Claro que eventualmente pode determinar se o valor vai ser um pouco maior ou menor, mas você já vai incorrer aquele custo, querendo ou não, se você tiver 200 ou 2.000 clientes, né? Então, a ideia é que a gente possa buscar formas, a depender do seu modelo de negócio, de crescer a receita, seja por quantidade de clientes, seja por ticket médio, seja por upselling ou cross-selling. Então, dentro desse contexto de otimizar nossos custos para buscar eficiência operacional, a gente precisa buscar uma rentabilização do espaço físico, que seria buscar formas de aumentar a nossa receita para o espaço físico que a gente tem, né? Dentro do nosso modelo de academia, é natural que a gente tenha uma estrutura de custos fixos muito maior do que os custos variáveis, né? Os custos fixos, em grande parte, já estão dados, querendo a gente tenha 200, 250 ou 2.000 alunos, né? Então, é importante que a gente consiga buscar formas objetivas de aumentar a lucratividade dentro do nosso espaço físico, né? Com base nesse espaço físico que, querendo ou não, nos limita, né? E um case específico de um cliente que eu atendi há pouco tempo era uma academia focada em aulas coletivas, mas que não tinha aula de 2 às 4:30 da tarde todos os dias, enquanto os horários de fim da tarde e manhã eram muito cheios, a ponto de afetar a experiência do cliente, né? Então, um ponto que a gente refletiu foi ofertar esses horários, né, de aula nos horários que antes não tinham aula, com preços muito mais acessíveis, né? Criando essa prática do, do cross-selling, do upselling, né? E a partir desse momento a gente conseguiu tanto fazer com que o cliente faturasse mais por colocar planos mais baratos nesses horários que antes não tinham planos, ou seja, aumentou a rentabilidade ao longo do dia da academia, e principalmente melhorou a experiência para aqueles alunos que queriam realmente ou só podiam malhar dentro daqueles horários que já estavam muito cheios, né? Então foi uma ação que aumentou a base de alunos e rentabilizou melhor o espaço da academia e, consequentemente, o faturamento, né? Então, por isso que é muito importante pensar também de forma recorrente sobre como a gente consegue ter mais lucro dentro da operação e não só entregar um resultado melhor, né? E dentro desse contexto é pensar também em ter um retorno sobre o capital que a gente investiu. Acho que isso é muito importante, né? O que permeia um crescimento sustentável. Dentro do nosso modelo de negócio, com foco muito grande em custo fixo, uma necessidade de investimento e reinvestimento, né, ao longo do tempo em máquinas, em equipamento, infraestrutura, a gente precisa ter um crescimento sustentável de receita, né? Isso envolve não só pensar em lucratividade recorrente dentro da operação, mas pensar em que todo investimento que é feito, ele precisa ter um retorno financeiro a curto, médio ou a longo prazo, né? Então, não adianta a gente sair fazendo investimento dentro da unidade sem entender como que a gente vai ter o retorno sobre esse capital investido ou em quanto tempo que esse retorno vai se dar, né?
Então, o primeiro passo é ter um crescimento sustentável da operação, ou seja, é que a gente não onere a operação por meio de crescimento, né? Às vezes crescendo da forma errada, né? Isso é muito importante de uma forma que a gente consiga ter tanto atração quanto retenção de alunos, né? Hoje, no modelo de negócio das academias, grande parte é oriundo da recorrência, a gente vê uma facilidade em atração desses alunos, mas uma dificuldade em retenção. É muito fácil para o aluno sair tendo N outras academias próximas dele, sem uma taxa de matrícula, sem eventualmente uma taxa paga de evasão. Então é muito importante que cada vez mais seja pensado o financeiro sobre a ótica do cliente para que a gente consiga não só cada vez mais atrair, mas reter os alunos, né? É muito mais barato você manter alguém na estrutura do que toda mês você ter que buscar aluno no mercado, né? Então acho que o principal ponto dessa questão é conseguir ter uma análise do impacto financeiro dos investimentos e fazer isso de modo recorrente, né? Ou seja, você está precisando fazer uma reforma na unidade, entender qual é o melhor momento de caixa para isso ser feito e como que isso vai melhorar as receitas ou o número de alunos, por exemplo, né? Então aqui acho que alguns cases importantes primeiramente, de uma academia que se financiou da forma errada, então que literalmente obteve muito empréstimo para conseguir arcar com uma falta de caixa que tinha a curto prazo, mas esses empréstimos vinham a taxas altas, né, o que acabou atrapalhando a capacidade da empresa de arcar com as obrigações a curto prazo, porque acabou que o caixa que ela gerava não era suficiente para bancar a taxa de juros do investimento, né, do empréstimo. Então, efetivamente, o empréstimo que foi feito na tentativa de fazer com que a empresa crescesse mais, acabou consumindo caixa e, consequentemente, a capacidade de crescer, né? E um outro case é uma academia que investiu na estrutura física e na troca de equipamentos, mas de forma exagerada, de forma otimista demais, né? E acabou tendo um gasto muito grande com máquinas e equipamentos, mas não gerou o mesmo impacto na receita, né? Não aumentou a quantidade de alunos, então acabou que no período de um ano depois da estrutura ser alterada, a empresa estava com uma receita maior, mas estava com uma margem menor, ou seja, uma lucratividade menor dentro da operação. A operação estava mais pesada, né? Então é importante que isso seja feito e analisado de uma forma muito cautelosa também, né? E por fim, acho que o quarto quadrante é sempre se refletir de forma estratégica em gerar caixa, né? E aqui não é só receita, não é só vendas, mas é caixa, que é a disponibilidade de recurso na nossa conta, né? Então, o caixa ele pode piorar com o aumento de vendas se a gente, por exemplo, vende para uma taxa de recebimento muito alta, ou seja, você vende muito esticado, e efetivamente você pode ter, por exemplo, gastos com comissão, com marketing que ocorrem aqui no presente. Então, tem uma venda que você vai receber em 60 dias e os gastos você paga hoje, né? Então é muito importante se pensar de forma estratégica e objetiva que o caixa é o oxigênio da empresa e empresas quebram por problemas de caixa. É a principal questão que faz empresas quebrar, né? Então é efetivamente ter uma estratégia de encurtar recebimentos e esticar pagamentos, ou seja, receber antes e pagar depois, de forma mais objetiva possível, né? Para que a gente possa ter mais disponibilidade de recursos mesmo, né? Então aqui é a situação de um case de um cliente meu passado que acabou frente a uma redução de vendas, antecipando alguns recebimentos, e a grande questão foi que nos meses seguintes, onde aquela receita deveria entrar, não entrou, pois ela já tinha sido antecipada. Então, a curto, médio prazo, a empresa teve problemas de caixa muito grandes, né? Então, precisou obter empréstimos para conseguir financiar esse recurso de curto prazo que acabou faltando ali, né? E um outro case é de uma empresa que estava enfrentando problemas de caixa muito grande, aí frente realmente a não estar conseguindo ter um modelo de negócios ali que fosse rentável, e a gente acabei entrando dentro do negócio para conseguir, né, fazer primeiro uma reestruturação dessa empresa para o valuation, o gestor não queria mais continuar, e dentro de um contexto, né, a gente conseguiu ainda achar uma solução viável, mesmo a empresa não sendo uma empresa que gerava caixa, que foi comercializar a carta de clientes e o ponto que eles estavam, né? E uma vez que essa venda foi feita, né, foi realmente um cenário de melhora para todos, né? Porque o vendedor saiu com dinheiro no bolso e o comprador melhorou a gestão, já rentabilizou a operação e vai ter o payback do investimento em breve, né? Então é também você saber o momento certo, eventualmente, de entrar ou de sair em determinado negócio, né? Então, de forma bem objetiva, né, a organização é crucial para que você consiga ter uma gestão financeira de qualidade, né? A gestão financeira ela envolve processos, rotinas, sistemas, planilhas, pessoas, comunicação entre todos, né? Então, gerar dados é uma etapa crucial para conseguir ter essa maturidade financeira. Gerando dados, ou seja, você tendo informação de um plano de contas que liste se seu custo ele é um custo de despesa administrativa, ou despesa com infraestrutura, ou despesa com pessoal, ou investimento, e construir uma DRE, né, um demonstrativo de resultado do exercício que liste todas as suas receitas, menos todos os seus custos e despesas para analisar seu resultado, né? E fazer isso de forma frequente, mês a mês, fechando performance, entendendo
como que cada custo, cada linha de receita evolui ao longo do tempo é crucial aqui, né? Então, é realmente um processo que envolve organização, mas principalmente que envolve esse olhar estratégico em cima dos dados, né? Então, aqui é um exemplo de um modelo de DRE, né, na forma que é construído, e aqui ele é uma primeira etapa dentro da consultoria de organização financeira, né, de organizar os dados, como eu falei, esse modelo de como esses dados vão ser passados, né, que é o plano de contas, né, e isso ser levado para a DRE, que é esse regime, que a gente parte da receita da operação até chegar à geração de caixa e entendendo que cada uma das etapas, entre custos e despesas e receitas também, o que eles podem indicar para a gente dentro da operação, né. Então, vocês veem que é um trabalho muito de organização dessas informações. Esse é o primeiro passo para que se possa tomar decisões estratégicas para o futuro do negócio, né? E aqui, alguns indicadores, por exemplo, que são muito importantes, acho que já trazendo um, é a questão de margem de contribuição, né? Então, que basicamente é entender como que a gente consegue cobrir os custos fixos e os custos variáveis por meio da receita que a gente tem, né? Então, por exemplo, é um indicador bem objetivo de que se sua mensalidade é R$ 150 e os custos variáveis são 50, diminuindo o custo variável da receita, você tem a margem de contribuição, ou seja, quanto que aquela venda unitária vai contribuir para você diluir os custos fixos, né? A gente falou que dentro da estrutura de academia os custos são majoritariamente fixos e não variáveis, né? Então, por isso que é importante que a sua margem de contribuição seja alta, ou seja, cada venda que você tenha, você consiga contribuir para cá com aqueles custos fixos que muitas vezes estão ocultos ali dentro do processo de precificação para muitos gestores, né? Então, pessoal, acho que nesse contexto é a gente conseguir de forma bem objetiva ter melhores práticas de gestão financeira, né? E aqui alguns pontos de bem objetivos que eu pude verificar com alguns gestores que eu já trabalhei, e aqui que parte tanto de dicas mais básicas como dicas até mais, mais específicas aqui para cada momento, né? Então, acho que primeiramente passar por elas aqui, que eventualmente pode até se identificar dentro de algum desses campos, né? Mas acho que primeiramente a aula zero é conseguir separar PF de PJ, ou seja, você entender qual é a sua remuneração como gestor e tirar aquilo como prolabore e o que é a distribuição de lucro se você é o sócio no final do mês, né? Então, ou seja, não é simplesmente todo mês você simplesmente transferir para sua conta pessoal o que é necessário para você, né? Você tem que ter bem definido que seu prolabore vai ser com base no mercado, que gestores similares fazem, né? E o restante, se a sua operação der lucro, vai ser transferido como distribuição, né? Isso é importante para não atrapalhar o caixa da sua empresa, né? A dica que eu sempre dou ao sócio deve pensar no negócio, então se eventualmente for possível ter alguém para executar esse operacional, esse sistema financeiro de lançar todos os dias ou todas as contas que vão ser pagas, de fazer essa análise de receita, se efetivamente todos os alunos que deveriam ter pago pagaram, ou seja, uma análise efetiva de receita e de gasto semanalmente. Então, é muito importante que seja feito, então, que seja feito principalmente por alguém que tenha tempo hábil para isso. O sócio deve estar pensando no negócio, né, na estratégia e em como utilizar esses dados para tomar decisão, e não no processo em si, né? Então, por isso é crucial ter um sistema financeiro, como a gente falou, plano de conta, centro de custo, né, manter o controle sobre esses lançamentos, garantir que eles ocorram, para que possa ser monitorado os custos, né? Como a gente falou, eventualmente entender mês a mês que se um custo vem crescendo mais do que a receita, se ele deveria estar crescendo mais com a receita, e se sim, é negociar com fornecedores forma de otimizar, né? E com base nessa gestão de custos, elaborar um orçamento mensal. É importante que no início de cada mês você saiba pelo menos uma previsão de quanto que você vai gastar naquele mês e que ao fim do mês você olhe para o resultado e entenda, passou mais de 10%, por quê? Por que a gente gastou mais do que tinha previsto? É algo que vai se manter para os próximos meses ou não, tá? Então essas análises têm que ser feitas em cima dos resultados, né? E aqui, né, algumas outras dicas é realizar esses fechamentos mensais, como a gente falou, de performance, ou seja, tanto entrou de receita, tanto entrou de gasto, eu tive tal performance no mês, né? E analisar esses indicadores financeiros de performance para poder criar planos de ação com base nesses dados e conseguir tomar decisões de, tal linha de receita está sofrendo, por quê? Né? E só com base nos dados você vai conseguir entender isso, né? E aqui alguns pontos adicionais é monitorar concorrentes e benchmarks, exatamente para você ter bem definido o seu modelo de negócio, a forma com que você rentabiliza a sua operação, né? Olhar para o financeiro sob a ótica do cliente, né? O que a gente falou aqui ao longo da conversa, de efetivamente entender que cada decisão que você tomar na sua empresa vai ter um impacto no cliente, né? E como que, consequentemente, vai ter um impacto no financeiro também. Então, a experiência do cliente e o resultado financeiro tem que estar alinhados, né?
É importante você ter um fundo de reserva, um fundo de capital de giro ali, para que qualquer acidente que você tenha na operação, você consiga ter um recurso ali de caixa a curto prazo, como a gente falou. Se algum mês você acabar tendo mais custo que receita, é importante que você tenha uma reserva financeira para que consiga passar por esses momentos, né? E por fim, acho que aquilo que a gente falou no início da apresentação é capacitar todo o time código do financeiro, né? Que o time inteiro entenda a importância de cada ação financeira, seja ela pagar uma luz ou seja ela uma adesão comercial de, por exemplo, ter um upselling, ter 2 planos, um pouco mais caro e conseguir convencer os clientes a adequarem também a receita a isso, né? Então, as finanças elas são um olhar muito grande que a gente tem aqui de possibilidades, mas o grande objetivo é esse, é que você, como gestor, consiga ter um desenvolvimento maior para que consiga, né, sobreviver no mercado nesses próximos anos, que a gente sabe que não vai ser trivial. E por causa disso, você precisa se desenvolver cada vez mais e não olhar para o seu negócio só como uma entrega de valor para o cliente, mas olhar também sobre a ótica de gerar mais receita, mais lucro, sobre a ótica de pagar todo o dinheiro que foi investido anteriormente, buscar estratégias de fazer isso mais rápido e principalmente de gerar caixa, né? De você ter sempre disponível recurso a curto prazo e não só recurso para o futuro ali, né? Muito bacana. E eu, como fui proprietário de academia durante muitos anos, né? E minha primeira academia foi em 94, eu não tinha nenhuma ideia disso aí que você está falando, né? E esse é o nosso objetivo com tudo que a gente faz, com o B2A, com o Viver de Academias, né? Os eventos para gestores e donos que a gente faz, é trazer a visão daquilo que é muito importante que eles precisam cuidar. E essa visão financeira que você acabou de mostrar, você fez um ano passando, né? Mostrou de forma geral o que os donos e gestores precisam cuidar, e ela é fundamental, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses seus clientes, né? Que diferença que você fez na vida deles, na vida do negócio deles, né? Quando você implementa, porque eu conheço alguns deles, conversei com alguns deles, né? E eles me comentaram que esse relatório que você entrega todo mês, né? Para eles é fundamental porque eles conseguem analisar, ver o que está errado e tomar uma atitude para mudar o mês seguinte. Fala um pouquinho disso. Como a gente conversou ao longo da apresentação, é um processo, né? Nada é feito uma vez só e abandonado. Então, um dos meus principais produtos financeiros que eu tenho com meus clientes é realmente esse acompanhamento mensal de performance. Inicialmente começa financeiro, né? Uma DRE para a gente analisar receita, analisar gasto, o que aconteceu mês a mês, né? E posicionar isso, né? Não olhando só cada um dos meses, mas, né? Bigger picture ali, olhando todos os meses, né? Para trás e o planejamento futuro. E transformar isso em um relatório, né? Que tem como finalidade ser apresentado para investidores, para gestores, para qualquer pessoa que esteja envolvida ali dentro da parte, né, de gestão da empresa, para que a gente consiga analisar indicadores que aí não só financeiros, mas também operacionais que têm a ver que conversam com a ótica financeira. Então, da quantidade de alunos, a gente conseguia analisar mês a mês como vem sendo a curva de alunos, alunos ativos, cancelamentos, novos alunos, cancelamentos comparados a novos alunos, em que meses foram maiores ou menores, receita, se essa receita ela é operacional, ela é de mensalidade ou se ela é de agregadores, qual é a proporção ideal para a nossa academia. Enfim, então é uma profundidade muito maior de análise ali que traz para o gestor essa noção efetiva de o que ele precisa fazer para melhorar a performance, o que não está funcionando, o que está funcionando, né? E esse olhar em comparação com os pares também é muito importante ali, né? De academias no mesma proporção, no mesmo tamanho, em bairros similares, o que vem sendo feito, né? Então é muito importante que não é só interno da academia, mas a gente traz esses insights de outros players também, de melhores práticas, o que fazer para conseguir ter essa gestão mais eficiente mesmo, né? Eu acho que um dos grandes erros que o nosso mercado tem de academias é que a gente, dono de academia, gestor, ele não estuda finanças, né? Então, para ele é uma coisa difícil. Então, ele entende equipamento, ele entende de máquina, ele entende de metodologia de treino, mas ele não entende de dinheiro, ele não entende. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito nas academias. O dono de academia, ele vende plano e ele começa a antecipar recebíveis. Então, chega num ponto, conheço vários, que ele já antecipou um ano para frente. Então imagina, né, você que é gestor e dono que está me escutando aqui, imagina o seguinte, imagina um funcionário seu, da sua academia, que todo mês ele vai lá, olha, cara, eu tô com um problema grave de saúde, você podia me antecipar o salário do mês que vem? E aí você vai e antecipa. Aí no outro mês ele vem, olha, cara, eu não recebi nada esse mês, meu problema de saúde se agravou, você pode me antecipar 2 meses? Aí você vai lá e antecipa 2 meses. Aí no mês que vem ele vai e pede 4 meses de antecedência, de antecipação, e aí quando você vê, você antecipou para ele aí 8,
10 meses do salário dele. O que você, dono, gestor, vai dizer desse funcionário? Pô, que cara descontrolado, pô, esse cara é maluco, ele não tem mais nada para receber para os próximos 10 meses. E você, quando antecipa os seus recebíveis, está exatamente igual o funcionário do qual você reclama. Então, é preciso ter uma educação financeira. E eu percebo, Guilherme, nos seus clientes, né, que eu conheço vários, você tem feito essa educação financeira, que na verdade todo mundo deveria ter, né? Mas não tem. E como é que o cara monta um negócio, né? Põe 2, 3 milhões de reais e aí ele erra no preço, ele cobra mais barato do que o preço de custo, ele antecipa recebíveis, ele não usa a recorrência, porque ele precisa antecipar. Então, como é que você vê, né? Você que já está atendendo já há alguns anos esse mercado de academia, como é que você vê essa questão dessa educação financeira? Acho que isso é crucial, né, Fábio? Acho que talvez para alguns clientes meus, a maior entrega seja uma reunião, a reunião mensal de conversar, de passar eventualmente melhores práticas, de conversar um pouco sobre o resultado, principalmente essa percepção de fora, né? Que às vezes no dia a dia o gestor realmente não tem, né? Tá preocupado em apagar o fogo ou na correria do dia a dia. E às vezes essa visão de fora, essa conversa de realmente trazer melhores práticas, discutir sobre alguns números que eventualmente pode ser que não estejam tão claros, traz alguns insights que estavam ocultos, assim, né? Eu acho que principalmente esse processo de desenvolvimento do gestor também, sobre essa ótica financeira e estratégica, né? Eu acho que isso é um dos principais pontos que eu vejo como ganho, assim, do processo de consultoria, né? Eu acho que não é uma entrega só de um relatório que vai ser olhado, enviado, anexado no e-mail, mas é um processo realmente de educação, de conversa, de novos conhecimentos, de novas ferramentas. Então, acho que isso é o que gera mais valor para o gestor, assim, é o processo em si, não a entrega no fim do mês do relatório, né? Isso que eu consigo perceber que é o mais frutífero na relação, assim, né? Legal. E uma das coisas que eu vejo também é que hoje, se você parar para analisar, você pega um relatório de um mês de uma academia, né? Então ali tem a quantidade de alunos que entrou, a quantidade de alunos que saiu, né? O churn, o faturamento, que o faturamento é diferente de receita, né? Que você falou aí, vendeu 10 planos anuais, é o seu faturamento. Mas quanto está disponível naquele mês? É a receita. E muitos donos de academia embolam receita com faturamento, Sim. fazem antecipação e usam o dinheiro antecipado. Então, o que eu vejo é que esse seu trabalho tem feito uma educação financeira com esses donos e eles passam a aprender, porque a ignorância é uma coisa triste. Ignorância não é um xingamento. Ignorância é a falta de conhecimento né? Então, para mim foi mágico quando eu comecei a estudar gestão em 1996, né, que eu já tinha 2, 3 anos de academia, não entendia nada, começamos a estudar e esse conhecimento, ou seja, a fuga da ignorância, fez com que a gente, de uma unidade, passasse a ter 5 unidades de 1 milhão por ano, passamos a faturar 20 milhões por ano, 330 funcionários, 7 mil alunos ativos, ou seja, isso seria impossível se a gente não tivesse tido o conhecimento, ou seja, fugido da ignorância na questão das finanças. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Quem quiser saber mais, te procura aonde, onde é que te acha? Show. Vou passar meu telefone aqui, 61 99646 6364. Estou sempre disponível no WhatsApp. Então, fico à disposição aqui também para qualquer dúvida que tenham, para entrar em contato comigo. Acho que, como você falou muito bem, né, Fábio? Acho que é um processo realmente. Ele começa com essa percepção de que precisa ser desenvolvido, né? De que você acha que você já sabe tudo, você não vai conseguir chegar a um outro nível ali de profissional, né? Não Então, acho aprender que nada. tudo Acho que já começa com sabe, nunca vai conseguir aprender. É, E outra coisa que eu vejo, Guilherme, é que muitos donos de academia, nessa ignorância, né, eles confundem o faturamento com a receita. Né? E esse é um erro crasso que, se você não conseguir melhorar isso, né? Então muitos donos de academia vêm para mim, pô, Fábio, estou muito feliz, bati recorde de venda, bati recorde de número de aluno, nunca tive tanto aluno, né? E eu dou os parabéns pro cara e pergunto, cara, e quanto sobrou esse mês? Quanto teve de lucro? E ele me fala, né, acanhada, pois não sobrou. Então, eu costumo dizer que o cara está comemorando bola na trave. Ou seja, ele tem mais aluno, nunca teve tanta venda e não ganhou dinheiro. Então, ele está comemorando o quê?
né? Sim. Ou seja, tem algo de grave, de errado no negócio dele, porque você está batendo recorde, nunca vendeu tanto, nunca teve tanto aluno, como é que não sobrou dinheiro? Uhum. Então, e esse é o nosso objetivo aqui, meus amigos, é trazer conhecimento, informação. E aí, deixo bem claro que a sua academia, sem lucratividade, ela não vale nada. Ela não vale, ou seja, você não vai conseguir vender a sua academia se ela não tiver lucro. Sim. É isso que tem feito esses grandes grupos crescer muito e ganhar muito dinheiro, ter lucratividade. Então eles pegam um negócio que tem 300 mil de lucro e transformam em 10 negócios, 20 negócios. Né? Hoje a Smart tem 1.600 unidades no mundo. Por quê? Porque tem lucratividade. Então comece a trabalhar duro para que o seu negócio tenha lucratividade. Se o seu negócio tem lucratividade, ele pode crescer, pode exponenciar os seus ganhos. Sem lucratividade, o seu negócio não tem futuro. E vai crescer errado, né, Fábio? É importante isso. Tem que estar à prova de bala para crescer, né? Tá bem ajustadas as operações, tá conseguindo ter lucro, ter caixa, né? Senão, se você for crescer antes de estar ajustado, você vai crescer errado e não vai adiantar. Outra coisa que eu vejo, né? Quando você vai no banco e pega um dinheiro para montar um negócio, você pega R$1 milhão e põe abre qualquer negócio, uma academia, um posto de gasolina, uma padaria, seja lá o que for. O que o banco faz? Ele te manda um boleto todo mês do valor da parcela mais os juros, né? E quando um dono de academia vende uma casa, pede o dinheiro emprestado do pai, da mãe, da esposa, ou trabalha 20 anos junto de ele, monta o negócio, né? Ele começa a receber ali 5 mil de prolabore, porque ele trabalha 8 mil, e fica satisfeito, pô, tô ganhando 8 mil, sendo que ele investiu R$1 milhão, ou seja, o banco manda ali um boleto de 15 mil, mais os juros, e ele está recebendo 8, ou seja, quando o dinheiro é do banco, você devolve para o banco com juros e correção. Quando o dinheiro é seu, você fica acostumado a receber 5, 8 mil, e está tudo bem. Então, não está tudo bem. Então, se o seu negócio não tem lucratividade, se você está num negócio há 5, 10, 15, 20 anos, e você não tem reservas financeiras, seu negócio está muito errado. A boa notícia é, com educação financeira, você entendendo como você vai pilotar com efetividade o seu negócio, principalmente cuidando das finanças, o seu negócio vai ter jeito, você vai conseguir reverter, né, um prejuízo e vai passar a ter lucro. Mas, se você não entender de finanças, não tem solução. Perfeito, Fábio. Acho que é isso. É ter aquelas quatro quadrantes em mente. Não é só entregar um produto e serviço de qualidade. É pensar em como ter lucratividade com o negócio, como rentabilizar o investimento que você fez antes e em ter caixa, né? Em ter disponível os recursos ali. Legal. Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, né? Quem está com dificuldade financeira, procura o Guilherme, ele vai te ajudar a controlar as finanças do seu negócio, analisar os números do seu negócio e te ajudar a tomar decisões em cima da fotografia que os dados financeiros daquele mês da sua academia. O que está errado? Ela entrou pouco aluno? Como é que faz para entrar mais? Saiu muito aluno? Como é que faz para reter esse aluno? As finanças estão desequilibradas? Como é que faz para equilibrar? Então, procura o Guilherme, né, que ele vai te ajudar. Lá no B2A, Gestão Fitness, tem muito conteúdo, inclusive do Guilherme e de outros consultores, sobre educação financeira para o mercado de academias. Então, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o podcast Viver de Academia é um oferecimento do B2A Gestão Fitness, da Kikos, uma das maiores empresas fornecedoras de equipamentos, máquinas e acessórios, do Evo, maior sistema de gestão de academias do país, usa tecnologias super modernas lá dos Estados Unidos, né? O ABC Evo tem a gestão das maiores academias do mercado americano, e da Total Pass, a credenciadora que mais cresce no país e traz clientes corporativos para a sua academia. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.